Começamos um novo módulo, que corresponde a aplicações dos princípios multiplicativo e aditivo que nós vimos na aula passada. Em particular, nós vamos começar a ver esses princípios aplicados a problemas que estão associados com os problemas de permutações e permutações circulares e simples, arranjos simples e combinações simples, e permutações, arranjos e combinações com repetição. Então, qual é o objetivo, então, de considerar esses temas? É a obtenção de uma técnica de contagem para cada um dos problemas, a partir do princípio aditivo e multiplicativo. Vamos contar sem necessidade de enumerar explicitamente os elementos dos conjuntos que vão aparecer. Por que nós escolhemos trabalhar com permutação, arranjo e combinação? Qual é a importância dos temas? A importância é que eles aparecem em problemas que provêm de diferentes áreas, por exemplo, em probabilidades, em teoria de grafos e em análise de algoritmos. Vamos ilustrar isso com alguns exemplos. Por exemplo, usamos em probabilidades através de algoritmos randômicos ou probabilísticos. Vai aparecer também todos esses tipos de conceitos de combinações, permutações e arranjos quando vamos trabalhar com armazenamento de informações em banco de dados nos computadores. E também vamos estar usando esses conceitos e os problemas que com eles vamos trabalhar na análise do comportamento de um algoritmo através da contagem justamente de suas operações. Aparecem naturalmente os problemas de contar o número de permutações, de combinações, de arranjos. E nesta aula, particularmente, então, vamos trabalhar com permutações simples e circulares. Vamos iniciar dando exemplos que vão nos levar de maneira natural a o conceito de permutação simples, e também vamos precisar então a definição do fatorial de um número. Uma vez que nós estemos em condições, tenhamos o conceito de permutação simples, vamos colocar o problema onde realmente estaremos aplicando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Então, na introdução, vamos dar alguns exemplos. Começamos com o seguinte, que tem duas etapas. Na primeira, eu comprei 3 canetas de distintas cores, azul, verde e branca, para dar de presente a 3 amigos, ao João, a Rita e a Luísa. Vamos primeiro trabalhar sobre esse exemplo e depois o que acontece quando eu comprei mais uma caneta de cor preta, pois eu tinha esquecido do Gabriel. Então, em cada um dos casos, qual é a nossa situação? Queremos saber de quantas maneiras diferentes eu posso distribuir essas canetas. Ok? Então, na resolução, vamos nos colocar em os dados que a gente tem. Então, nós temos de dar um presente para a Joana, a Rita e a Luísa, e eu comprei para dar para eles uma caneta azul, verde e branca. Então, vamos ver. Eu posso escolher, por exemplo, a azul para João, certo? Se eu escolher a azul para João, ficaria a verde e a branca para eu escolher para a Rita. Uma vez que eu fixei para a Rita, automaticamente fica escolhida para a Luísa. Então, vamos ver novamente isso que eu falei em relação a uma. Se eu escolher para o João dar a caneta verde, então, o que acontece? Ficam 2 escolhas para a Rita, a azul e a branca, e analogamente se eu escolher para a branca. Se em particular eu escolher azul para a Joana, a verde para a Rita, automaticamente está estabelecida qual vai ser a Luísa, a restante. Certo? E dessa maneira, então, tenho todas as possibilidades. Então, eu estou fazendo o trabalho a partir do João. Para o João, quantas possibilidades tenho? Eu tenho 3. Uma vez que eu estabeleci qual eu vou dar para João, eu tenho 2 possibilidades para a Rita e automaticamente fica estabelecida o que eu vou dar para Luísa como presente. Então, o número de possibilidades é
Para o João era 3, para cada uma dessas eu tenho 2 de Rita e automaticamente fica estabelecido para a Luísa. Se lembra desse tipo de raciocínio? Nós já vimos na aula anterior, quando estávamos trabalhando com os princípios aditivo e multiplicativo. Portanto, o número de possibilidades é 3 vezes 2 vezes 1. Vamos então agora fazer a solução do segundo, quando introduzimos mais uma pessoa. Eu comprei então mais uma caneta preta para poder ter mais um presente para distribuir também para o Gabriel. Então agora, em vez de 3 possibilidades para dar para o João, agora eu tenho 4, porque eu acrescentei a caneta preta. Automaticamente, então, vamos supor que eu escolhi a branca para o João, o que acontece? Agora para a Rita já não tenho mais 2 possibilidades, eu tenho 3, e assim pela frente. Quer dizer que eu tenho 3 agora para a Rita, para cada possibilidade do João. Se eu escolho uma para a Rita, quantas vão aparecer agora para a Luísa? Vão aparecer agora 2 e não mais uma. Olhemos aqui que acrescentei foi a preta, é a outra possibilidade, a preta. E a preta, e para a preta eu fiquei com mais a possibilidade de dar a azul e a branca. Então, para a Luísa, agora eu tenho, para cada possibilidade da Rita, eu tenho 2, mas uma vez que escolher uma para o João, outra, por exemplo, para a Rita, e uma terceira para a Luísa, automaticamente fica estabelecida para quem? Para o Gabriel. E aí, então, temos todas as possibilidades. Então, qual seria a contagem? Eu digo, quantas possibilidades de dar essas 4 canetas para essas 4 pessoas? Eu tenho 4 para o João. Cada uma delas me dá 3 possibilidades para a Rita. Cada uma dessas possibilidades para a Rita gera 2 para a Luísa, que finalmente a de Gabriel fica estabelecida. Ou seja, o número de possibilidades é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E então, vocês veem que nesse exemplo já temos uma construção, certo? De as possibilidades. No outro eu tinha 3 possibilidades, eu tinha 3 vezes 2 vezes 1. E nisso tenho 4 possibilidades, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso corresponde justamente ao conceito de fatorial. Então, vamos resumir rapidamente o que a gente fez. Eu tinha, o problema consistia em decidir de quantas maneiras diferentes eu podia distribuir as canetas azul, verde e branco entre 3 amigos primeiro e entre 4 amigos depois. E a resposta era, então, 6 maneiras, que vamos nos lembrar, era 2 vezes 3 vezes 1, para o primeiro caso, e para o segundo passava para 24. Muito mais, é verdade? Mas, se eu fizer a conta aqui, era simplesmente isso multiplicado por 4. É 4 vezes 3 vezes 2. Bom, então, introduzimos agora o conceito de fatorial do número. O fatorial do número natural n, denominado dessa maneira, é o produto dos n primeiros números naturais. Isto é, fatorial de n significa que o produto de n vezes o anterior n-1, o anterior a n-1 que é n-2, e assim pela frente. Ilustramos esta situação, este exemplo de fatorial, usando o exemplo anterior. No exemplo anterior, na primeira parte, tínhamos 3 vezes 2 vezes 1, que corresponde a fatorial de 3. Na parte B, tínhamos o fatorial de 4, que corresponde a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que acontece com o fatorial de 1? É o próprio 1. Mas muitas vezes vamos precisar trabalhar com o fatorial de 0, que não aparece nessa definição. Então, a gente introduz por separado, a gente chama convenção ou definição, e define o fatorial de 0 como sendo igual a 1. Ou seja, o fatorial de 0 é igual ao fatorial de 1 igual a 1. Vamos ver que isso vai ser usado ao longo da aula.
Passamos então ao próximo exemplo. Nesse exemplo, então, o que queremos? Queremos saber quantos números distintos de 5 algarismos podem se formar com os números 3, 5, 7, 8 e 9. Lembremos que é importante que cada lugar, cada um desses, no número, vai corresponder a um algarismo diferente, tem um peso diferente no número. Então, na resolução temos, essas são as posições do número. Lembremos que essa posição, na representação decimal do número, que é quando estamos falando de algarismos, corresponde a quê? Às unidades do número, às dezenas, às centenas e assim pela frente. Então, quantas possibilidades temos para essa posição? Ela pode ser, podemos dar para ela o valor 3, 5, 7, 8 e 9. Então, vamos supor que escolhemos um deles, o 5. Então, dado o 5, em particular, ficam quantas possibilidades para a segunda posição? 3, 7, 8 e 9. Vamos então agora escolher uma dessas posições e ver que possibilidade fica então para a terceira posição. Escolhido então o 5, tínhamos 4 possibilidades, escolhida uma possibilidade para a posição P2, fica automaticamente, não fica automático, senão que tenho 3 possibilidades para escolher da posição das centenas, e eu escolhi, por exemplo, o número 9, e então, quantas ficam para essa posição P4? Ficariam, então, 2. Temos então o 3 e o 8, e para uma vez se eu escolher o 3, automaticamente o próximo seria o 8. Se eu escolhi o 8, automaticamente o próximo na unidade ficaria o 3. Então, esse foi o número que eu escolhi. Que estou dizendo então que ao escolher o 5 aqui, o 7 na posição 2, o 9 na posição 3 nas dezenas e 8 nas unidades, o número que estou considerando é 57.938. Certo? Se no lugar de 5 eu teria escolhido aqui 7, já não poderia escolher mais aqui o 7, escolheria o 8, por quê? Porque está me pedindo com números distintos. Os algarismos que vou usar são diferentes para cada uma das posições. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades que geram, 5 possibilidades que geram 4 para a posição P2, que a sua vez cada uma delas gera 3 e finalmente geram 2 e 1. Então, temos aqui as possibilidades, qual é o princípio aditivo, qual vai ser o número total de possibilidades, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, quanto? Fatorial de 5. Gostaria de recalcar o seguinte, que eu estou colocando tudo, por exemplo, e fazendo esse análise a partir de quem? A partir da posição P1. É obrigatório isso? Não, eu poderia fazer o mesmo tipo de raciocínio a partir de quem? Da posição P5 e ir dizendo, bom, se eu estabeleço os valores para P5, quais são as possibilidades para P4 e volto para trás. Isso eu poderia fazer com qualquer uma das possibilidades. Escolho uma das posições e a partir dessas eu vou limitando as anteriores. O que é cômodo é partir justamente com os extremos, ou com essa ou com essa. Então, esse valor não vai variar. O raciocínio eu poderia repetir então de outras maneiras. Em uma eu fixo qualquer delas, me limito as possibilidades para a seguinte e assim pela frente. Certo? Então, a resposta para isso completa seria: podem se formar fatorial de 5, ou seja, 120 números diferentes de 5 algarismos. Então, agora o que vamos fazer? Vamos ver quais foram as características desses dois exemplos que nos vão permitir justamente definir de maneira natural o que é a permutação simples. As características primeira foi que os elementos com que estávamos trabalhando eram diferentes. Eu estava com canetas de cores diferentes no primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu estava com algarismos diferentes. Que outra característica temos? Que cada troca de posição dos elementos corresponde a uma possibilidade diferente.
Quando estou dando a primeira caneta, por exemplo, para o João igual que é branca, é diferente da possibilidade se eu estou dando para ele a vermelha e eu troco com a Rita. Por exemplo, quando estou trabalhando no exemplo anterior de números, não é o mesmo trocar duas posições do lugar, porque o número vai variar. Então, isso é fundamental. Cada troca de posição, que corresponde de ordem, dá uma possibilidade diferente. E, finalmente, o número, na obtenção do número das possibilidades, vamos aplicar justamente o princípio multiplicativo e aditivo, como eu estive falando anteriormente. Então, passamos na próxima transparência a justamente dar a definição de o que significa uma permutação simples. Então, dados em objetos distintos, que vamos denotar da forma A1, A2, AN, uma permutação simples é uma ordenação desses elementos. Então, vamos ilustrar com os exemplos anteriores. Nós tínhamos os dígitos 3, 5, 7, 8 e 9. Isso que significa que A1 é, nesse caso, o 3. O A2 é o 5, o A3 seria o 7, A4 e A5. Certo? Nós tínhamos escolhido para a primeira posição, ou seja, de valor maior, o 7, depois o 5, o 7, 5, 3 e 9, ou seja, 87.539 era uma permutação simples. Se eu troco a posição de 7 e 8, eu tenho uma outra permutação, que seria 78.539. Então, passamos agora ao problema. Qual é o nosso problema? Dados em elementos distintos, A1, A2, AN, queremos encontrar o número de permutações simples. É nesse problema que usamos o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Então, temos uma boa propriedade, que justamente é em função desses princípios, e é a seguinte. O número de permutações simples de N elementos distintos, que denominamos dessa maneira, permutações de ordem N, é dado por essa fórmula. Encontramos uma fórmula, não precisamos enumerar cada elemento do conjunto para poder fazer a contagem. Está dado, então, a permutações pelo fatorial de N. São N elementos distintos e, então, me dá N fatorial. Agora, eu apresento para vocês um desafio. A gente sempre é bom recordar, relembrar as coisas que já foram dadas, os conceitos dados. Então, deixo com vocês a prova de essa propriedade. Está envolvendo que coisas? Números naturais. E se lembram que isso estava associado a provas onde está se usando a indução. Então, se lembram que eram 3 passos. Se vocês não se lembram, voltem para essa aula, porque justamente repetindo em situações diferentes, a gente vai incorporando melhor os conceitos. Então, não vão ficar desprotegidos, porque na próxima transparência, eu estou dando para vocês qual seria a proposição, ou seja, a afirmação que temos de saber que é verdadeira é PDN dizer que o número de permutações de N elementos diferentes é fatorial de N. Então, vamos ter que fazer P1, sabendo PK, mostrar PK mais 1. Se lembram que eram 3 passos. Então, tentem vocês fazerem. Clicando aqui, vocês vão encontrar a parte da demonstração correspondendo às 2 primeiras etapas. Na próxima transparência, na continuação, tem toda a terceira etapa que corresponde ao passo indutivo. Tentem fazer, cliquem aqui para realmente sentir que o que vocês fizeram está correto, mas não deixem de fazer. É importante porque dessa maneira os conceitos vão sendo sedimentados. Então, nós continuamos agora com um exemplo. Temos vários amigos que combinaram passar um dia no clube, coisa boa, planejar ir para a piscina, fazer um churrasco, jogar vôlei também. De quantas maneiras diferentes, então, podem fazer a programação dessas atividades. Então,
Quais são os elementos? Nesse caso, temos 3 elementos. N seria igual a 3. Quem seria a 1? Seria a piscina. A 2, o churrasco. A 3 seria o vôlei. Então, o número de programas possíveis que nós falamos, N igual a 3, é fatorial de 3 é 6. Então, a resposta correta é o seguinte: eles podem programar as atividades, planejá-las de 6 maneiras diferentes. Vamos passar então para um outro exemplo. E para esse exemplo, estou retomando o exemplo 2, porque vamos ver onde está o grau de dificuldade que não tínhamos no caso anterior. No caso anterior, vamos ler o que estava escrito. Quantos números distintos de 5 algarismos podem se formar com os dígitos 3, 5, 7, 8 e 9? E essa era a nossa resposta, certo? Então, agora, vamos clicar onde diz PS para ter um novo exemplo. Vamos ver onde modificamos. Eu vou modificar aqui e eu vou substituir o 3. Por que eu vou substituir o 3? Por um ponto que é muito particular, é um 0. E esse me dá um grau de dificuldade. Eu poderia ter substituído aquele 3 por qualquer outro número que não teria mudado em nada a conta final, a resposta final. Mas quando eu coloco o 0 aqui, aumenta o grau de dificuldade. Por quê? Porque estou falando, você lembra que naquele momento eu falei que estamos números distintos de 5 algarismos. Eu não estou representando uma permutação qualquer de 5 dígitos. Eu estou querendo os algarismos. Então vamos nos lembrar um pouquinho melhor do que significava a representação decimal dos números. Lembremos que algarismo é cada um dos símbolos usados na representação de um número no sistema decimal. Vamos ilustrar essa situação para que fique mais claro. Eu vou pegar então o número 57.809. Eu coloquei um 0 justamente porque nosso problema não aqui. Isso que significa cada vez que a gente lê 57.809? Significa que o 5 corresponde a potências de 10 de ordem 4. 7, as potências de 10 de ordem 3 e assim pela frente. Você lembra que eu falei? Isso corresponde a quem? As unidades. É 10 elevado a 0 que vale 1. Que corresponde a 0 seria a centenas, a dezenas, desculpem. Aqui as centenas e assim pela frente. Agora, se eu pegar esse número, eu troco e coloco 0 aqui, isso já não é uma representação decimal, porque na representação decimal, a potência de 10 de maior grau tem de estar acompanhado com um fator diferente de 0. Então, não posso dizer que isso é uma representação decimal do número. A correspondente a essa seria 5.789. Eu não teria essa primeira parte. Eu logo começaria com quem? Com potência de ordem 3. Tá claro? A gente fala de algarismos, então quando estamos nos referindo a números, se não estaria falando simplesmente de 5 dígitos. Estou fazendo a mudança, a troca de posições de 5 dígitos. Não está representando o número. Vamos voltar a essa situação de dígitos num outro exemplo, onde realmente não estou falando de representação decimal do número. Simplesmente estou usando os números de outra maneira diferente. Então, conclusão, os números de 5 algarismos não iniciam com 0. Eu tenho essa limitação. Se lembram que, no exemplo 2, eu dava para a primeira posição qualquer de um dos 5 posições. Agora não, agora eu vou ter de eliminar o 0. Portanto, as minhas possibilidades vão diminuir. De fato, vamos fazer o seguinte raciocínio. Vamos usar 2 raciocínios, ver a diferença entre um e outro. E isso vamos repetir também em outros exemplos. Então, no primeiro raciocínio, eu vou usar isso. Onde está a dificuldade? Eu vou começar a analisar a partir daqui. Onde eu tenho dificuldade, o 0. Pode aparecer o 0 aqui? Não pode aparecer. Então, quantas possibilidades tenho para essa posição? Agora, ficaram 4. Certo? Uma vez que estabeleci aqui as posições, o que acontece com o 0? Eu posso incluir em qualquer outra posição. Concordam?
Então, em qualquer outra posição, o 0 pode aparecer e, incluindo esse, eu tenho agora, então, outras 4 posições. Ou seja, essas de aqui podem inicializar com 0. Então, estou caindo na mesma situação do exemplo anterior, porque aqui o que estou querendo são permutações, ordenações diferentes dos 4 elementos. E aqui não, aqui eu tive de eliminar o 0. Então, a resposta aqui é 4 vezes cada uma dessas me dá 4 possibilidades, ou seja, que o total vai ser 4 vezes fatorial de 4, que corresponde a 96. Então, novamente aqui, temos agora escrito o que eu falei. Na primeira posição temos 4 possibilidades, porque estamos excluindo o 0. Nas outras restantes ficaram 4 possibilidades, que podem ficar, então, em qualquer outra posição. Então, a resposta é a seguinte: podem-se formar 96 números diferentes de 5 algoritmos com 0, 5, 7, 8 e 9. Se lembram que no exemplo 2 tínhamos 120. Por quê? Porque podíamos considerar todos no primeiro caso. Vamos usar agora um segundo raciocínio. Por quê? Para a gente não ir esquecendo as aulas anteriores. Nesse raciocínio vamos usar o conceito de complemento. Se lembram? Isso a gente viu quando vimos conjuntos, e para falar de complemento precisamos falar do conjunto universal, ou universo. Então, e nesse caso, para esse exemplo, o conjunto universo vai ser o conjunto de todas as ordenações de 5 dígitos formados com os números 0, 5, 7, 8 e 9. E nesse caso, eu não estou considerando que coisa? Algarismos. Eu estou considerando a representação decimal. Portanto, eu posso colocar o 0 nessa posição. Eu estou usando o conjunto universo, todas as possíveis permutações. Então, esse é parte do universo, não é parte do nosso conjunto. Aqui, então, aparecem os conjuntos, a união desses 2 conjuntos vai dar o conjunto universo. Qual é o nosso conjunto? Nosso conjunto é o conjunto dos números de 5 algarismos formados por 0, 5, 7, 8 e 9, que não iniciam com o 0. Esse é o nosso conjunto, esse é que nós queremos ver o número que ele tem. E o complemento dele, quem vai ser? O conjunto de elementos que iniciam justamente com 0. Então, quem vai ser o nosso conjunto? A é a união de U menos B. Desculpe, não é a união, sino o complemento, ou seja, U menos B. E se lembram, estamos recuperando então a contagem novamente, que o número de possibilidades quando eu tenho o complemento é igual ao número de possibilidades do conjunto universo menos o conjunto de possibilidades de B. Então, nesse caso, eu tenho que o total, todas as possibilidades aqui, estamos como no caso do exemplo 2. Ou seja, eu tenho permutações de 5 elementos. Então, eu tenho que o total do conjunto universo é de 5. E do conjunto B. Se eu no conjunto B eu estou iniciando com 0, o que resta são, para os outros termos, são simplesmente todas as outras combinações. Então, tenho permutações de 4 elementos. P5 menos P4, que seria factorial de 5, menos factorial de 4, que dá 96. A observação é que não fiz, por acaso, não deram o mesmo resultado 96. Eu passo de uma fórmula para outra. De fato, isso eu posso reescrever de outra maneira. O factorial de 5 eu posso reescrever como quanto? 5 vezes factorial de 4. Dessa maneira, eu tenho nos 2 termos factorial de 4, que eu posso explicitar. Dessa maneira, 5 menos 1 fica 4 vezes factorial de 4, que era exatamente a fórmula que nós tínhamos no outro raciocínio, certo? Então, vemos que uma pessoa pode fazer por um raciocínio, outra pessoa pode fazer por outro raciocínio, e esse é interessante, que pode aparecer como um pouco mais complexo, mas simplesmente é para sentir que constantemente voltamos a realmente conceitos vistos anteriormente. Vamos agora a mais um exemplo. Vamos ir complicando os exemplos, certo? Então, nesse exemplo, que temos? Temos 9 amigos que assistem a um show, com lugares marcados consecutivos.
As mulheres, que são 4, se sentam todas juntas. E os homens também. De quantas maneiras diferentes podem se sentar. Pensem um pouquinho e agora vamos fazer uma representação gráfica dessa situação. Primeiro vamos dar os seus nomes, vamos chamar a cada uma das mulheres M1, M2, M3 e M4. Portanto, se elas sentam juntas, eu tenho ordenações diferentes aqui, certo? Os homens vão sentar juntos, isso é o nome que dimos para cada um dos homens. Qualquer mudança de ordenação deles vai dar, então, uma permutação. Eu tenho aqui, então, para eles, permutações de 5. Então, algumas possibilidades são quais? Junta primeiro, se sentam aqui as mulheres, depois vem os homens. Mas também poderia ser o contrário. Primeiro sentam os homens e depois as mulheres. Portanto, cada ordenação das mulheres e dos homens dá lugar a 2 posições diferentes, concordam? Então, quais são o número de possibilidades? 2 vezes, falamos aqui que eu posso fazer qualquer ordenação diferente, vai dar uma posição diferente, P4 para as mulheres, vezes P5 para os homens. Certo? Então, o total aqui seria 2 vezes fatorial de 4, fatorial de 5, fazendo as continhas, então dá esse valor. A resposta, então, completa seria, podem se sentar de 5.760 maneiras diferentes. Vamos passar a outro exemplo. E aqui, novamente, temos agora rapazes e moças, a mesma quantidade. De quantos modos 4 rapazes e 4 moças podem se sentar em 4 bancos de 2 lugares, cada um, de modo que em cada banco fique um rapaz e uma moça. A resolução, aqui temos a representação. Cada um desses é um banco. Em cada banco pode se sentar somente um rapaz e uma moça. Pode ser aqui a moça, o rapaz aqui, ou o contrário. Verdade? Então, vamos ver. Vamos colocar primeiro uma moça. O raciocínio que estou colocando agora, eu dou preferência às mulheres, mas eu poderia dar preferência perfeitamente aos homens. Vamos pegar isso novamente no final. A resposta vai mudar? Não vai mudar, certo? Então, vamos pegar aqui. A primeira moça vai escolher um lugar entre quantas possibilidades? Para ela tenho 2, 4, 6, 8 possibilidades. Vamos sentar uma moça? Vamos sentar uma moça. Aí está a nossa moça. Então, o que aconteceu? Para a segunda moça, já não tem mais tantos lugares. Tem 7 lugares? Não tem 7 lugares, porque ela não pode sentar aqui. Em cada banco senta uma moça e um moço. Então, o que aconteceu para ela? Ficaram quantas possibilidades? 6, certo? Vamos sentar a moça. Vamos sentar a segunda moça e a colocamos nesse lugar. Portanto, agora, já para a terceira, quantas possibilidades ficam? Ficam 2 bancos, mas em cada banco ela tem 2 possibilidades, portanto fica 4 lugares. Então vamos escolher uma possibilidade entre elas e sentamos então a terceira moça. Finalmente então a quarta. Quantos lugares ficou para a quarta? Ficou um único banco, mas nesse banco ela tem 2 possibilidades. Então finalmente então vamos dar um exemplo de onde colocamos a quarta. E os homens, então? Que possibilidades têm? Bom, os lugares marcados agora por os homens são esse e esse 4. Mas eles podem se sentar de maneiras diferentes. Então, ordenamentos diferentes deles vão dar possibilidades diferentes. Então, para os homens, eu tenho fatorial de 4. Eu tenho 4 possibilidades. Então, vamos resumir. Retomar o nosso exemplo como base a colocação das moças e que tínhamos falado que para cada colocação das moças, um exemplo aqui, os moços sentam-se de quantas maneiras? De 4 maneiras diferentes, ou seja, fatorial de 4, certo? Número total de possibilidades, então, para a primeira moça ela tinha 8, para a segunda 6, a terceira 4, a última tinha 2 e finalmente essa quantidade para os moços. Portanto, fica essa quantidade, o produto de todos esses elementos dá 9.616.
Teria mudado alguma coisa se eu teria começado com os moços? Podemos pensar que isso, em lugar de mulheres, são os homens. O raciocínio seria semelhante. Eu chegaria à mesma conclusão, com uma interpretação um pouco diferente. Agora, factorial de 4, quem seriam? Já sentamos os homens, ficaram as mulheres. Factorial de 4 corresponderia às mulheres e isso corresponderia aos homens. Mas, enquanto a números, o resultado é o mesmo. Mudaria a interpretação nesse sentido. Então, a resposta pode se sentar de 9.216 maneiras diferentes. Então, novamente, aqui fazemos ênfase da observação, que podemos simplesmente analisar primeiro os homens, depois as mulheres. É indistinto por qual vocês começam no análise. O resultado final não vai mudar. Passamos a um outro exemplo, que também um exemplo típico que aparece na literatura, é quantos anagramas podem se formar com a palavra vírus. Então, vamos primeiro nos lembrar do que significa a palavra anagrama, certo? É uma transposição de letras da palavra vírus, ou seja, são trocas de posições. Não necessita, nesse caso, ter significado. Vírus tem significado, mas se eu escolho primeiro a I, depois a V, e deixo isso, é um anagrama. Não tem significado, mas corresponde a uma troca de letras dessa palavra. Qual é a característica? Que são também todas letras distintas, que é uma das coisas importantes para as permutações simples. O número com que estou trabalhando é 5, então simplesmente aqui são permutações e nesse caso então temos a resposta que a partir da palavra vírus podem se formar factorial de 5 anagramas, ou seja, 120 anagramas. Por que eu peguei esse exemplo? Porque agora vamos complicar um pouquinho no próximo. Aqui então, que acrescentei, quantos anagramas da palavra vírus pode se fazer, que tal que começam com consoante e terminam também com consoante. Então, vemos a diferença. No outro, eu tinha liberdade total. Então, eram todas as permutações. Agora estou restringindo. Por quê? Porque estou limitando a primeira e a última. Elas têm de começar com consoante. Então, colocamos novamente as posições das letras do anagrama. Aqui em P1 e em P5 só posso colocar essas letras, V, R e S, ou seja, ficam excluídas a I e a U, certo? Então, uma vez que eu escolho aqui uma dessas três, automaticamente não, desculpe, fica diminuída a quantidade de possibilidades. Aqui eu tenho 3, por exemplo, para P1, ficam 2 possibilidades para P5. Para as restantes, eu posso ordenar de qualquer maneira. Vai ficar que coisa? Uma consoante e 2 vocais que eu posso colocar em qualquer posição. Então, vamos começar da seguinte maneira, a nossa análise. Vamos começar então com a posição P1. Depois, continuamos com a posição P5, finalmente, então, vemos as posições que ficaram aqui, que são as mais simples, certo? Porque aí não importa a ordem com que eu tome. O mesmo análise, volto a repetir, eu comecei aqui com P1, mas eu poderia ter começado também com essa última, com o final, com o P3, depois pego o P1 e, finalmente, essa que é a posição mais simples. Então, aqui falamos que tínhamos 3 possibilidades, V, R e S. Aqui ficaram então 2 possibilidades, certo? Porque aqui eu usei uma delas, por exemplo, a V, só ficaram 2 para a seguinte. Aqui ficou uma consonante e ficou também a I e a U. Eu tenho 3 posições, 3 letras diferentes e não importa a ordem com que use, portanto, me dá permutações de 3. Cada uma dessas, então, se relaciona com permutações de 2. Cada uma das permutações se relaciona com 2. Portanto, o que eu vou ter como resultado final é o produto de todas essas possibilidades.
Então, a resposta é: da palavra vírus pode se formar 3 vezes 2 vezes fatorial de 3 anagramas, ou seja, 36 anagramas que começam e terminam em consoante. Esse próximo exemplo nos vai permitir, em uma das últimas posições que vamos ver, justamente trabalhar e introduzir o conceito de permutação circular. Então, vamos ver aqui. Temos a Ana, Luiz e Fernando, sentam-se juntos na aula de monitoria do curso de informática. De quantas maneiras diferentes pode se sentar? E damos 3 maneiras diferentes. Na primeira, as cadeiras estão numa mesma fila. Então, 1, 2 e 3. Na segundo caso, as cadeiras formam um triângulo, mas que estão numerados também. 1, 2 e 3. Já a situação muda um pouco na terceira caso, onde as cadeiras formam um triângulo e o que interessa é a posição de cada pessoa em relação às outras duas. Vamos ilustrar essa situação diferente aos outros 2 casos. Aqui eu tenho, vamos começar com a Ana. Em função da Ana, desculpem que eu escolho as mulheres primeiro, né? Então, vamos escolher a Ana e pensemos sempre como que elas estão olhando para o centro, certo? Para poder saber quem é direita e quem é esquerda de Ana. Então, a Ana tem sempre à direita o Luiz e à esquerda aqui o Fernando. Qual é a situação aqui? A Ana sentou em outra cadeira, mas a situação em relação ao Luiz e o Fernando não mudou. Quem tem na direita tem o Luiz e a esquerda continua Fernando. E essa aqui, não esqueçam que o A está olhando para o centro, portanto a situação para ela também é a mesma. Ficou à direita dela o Luiz e à esquerda o Fernando. Certo? Quando estou contando aqui, que importa onde estão sentadas, serão casos diferentes. Mas, nesse caso, onde o que me interessa é que a posição de cada pessoa em relação às outras são a mesma situação. Está a Ana, sempre à direita tem o Luiz e à esquerda tem o Fernando. Tá certo? Essa então aqui nos vai dar lugar justamente às permutações circulares. Então vamos pegar agora cada uma por separado. No primeiro caso, então, que tenho? Eu tenho que a Ana, Luiz e Fernando se sentam em 3 cadeiras que estão na mesma linha. Então, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 3 cadeiras distintas, 3 pessoas. Então, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho fatorial de 3. Certo? Essa é a resolução. Então, a resposta completa, quando eu posso dar, porque é bom saber que sempre, no possível, tem de dar a resposta associada com o enunciado, não simplesmente deixar um número por aí, certo? Então, damos a resposta correta, completando o problema. Eles podem se sentar numa fila de 6 maneiras distintas. Certo? Vamos então agora a outra situação. A outra situação é que eu tenho de maneira circular, mas interessa se onde está sentado. Se a Ana senta aqui é diferente que se a Ana senta aqui, por exemplo. Certo? E nesse caso, então, importa a cadeira em que estão sentados. Não importa a relação entre eles. Portanto, se importa a cadeira que estão sentados, novamente que eu tenho 3 cadeiras diferentes, então as possibilidades são fatorial de 3 novamente. São essas, cada uma delas é diferente porque interessa onde está a colocação. Em relação a Fernando e Luiz, ela está sentada sempre no mesmo lugar, mas foi mudando onde ela está sentada e isso que importa quando estou fazendo as permutações, quando tenho numerado exatamente. Então, como eu já falei, não mudou nada em relação ao outro anterior, o raciocínio é o mesmo, eles podem sentar nos lugares numerados de 6 maneiras diferentes, certo? Então, vamos agora à última situação. Na última situação, não interessa onde está sentada a Ana, se está sentada na cadeira 1, 2 ou 3. O que me interessa é como ela ficou em relação às outras 2 pessoas. Portanto, essas 3, que no caso anterior são permutações distintas, aqui são contadas como uma única possibilidade. Concordam?
porque estou interessado, então, na posição relativa delas. Então, na resolução, eu que tenho 3 permutações de Ana, de Luís e Fernando, dão lugar a uma única possibilidade. Estou considerando como uma única possibilidade. Portanto, o total de permutações agora está dividido por 3. Isso é que me dá, então, uma possibilidade que eu tenho de que a Ana, o Luís e o Fernando fiquem sentados em 3 cadeiras e sempre mantendo a mesma relação entre eles. Essa é a ideia, então, um pouco diferente de permutação simples e é o que se chama a permutação circular, que agora passamos a ver. Então, damos primeiro a resposta. Isso é importante por o que segue depois, a quantidade, então, de posições diferentes, o fatorial de 3 sobre 3, que corresponde, então, a 2. Então, passamos para a definição de permutação circular. Dados em objetos, novamente, eles têm de ser diferentes, distintos a 1, a 2, a n. Uma permutação circular é uma ordenação onde o que importa é a posição relativa dos objetos. Então, vamos ilustrar agora já com círculos, que tem mais a ver, então, com a ideia de circulares, né, do nome. Então, começamos, por exemplo, aqui. Temos a posição 1, 2, 3 e 4, certo? Aqui, o que acontece? O 1 mudou de posição, não está mais aqui, ele está aqui. Mas a relação entre eles não mudou. Novamente eu tenho 1, 2, 3 e 4. Mudo novamente. Estou fazendo o quê? Estou rotando, estou circulando. O 1 já não está mais aqui, está aqui, mas não mudou a relação entre eles. Eu tenho 1, 2, 3 e 4 e a mesma situação aqui. Já na próxima, não. Na próxima vou ter exatamente essa mesma permutação. Então, como permutações, elas são diferentes. Se eu realmente marco a possibilidade, o 1 está aqui, não é o mesmo que o 1 está aqui. Então, como a permutação é diferente? Se eu coloco 1, aqui 2, 3 e 4. Aqui, então, estaria contando 4, 1, 2 e 3, mantendo a mesma ordem. São permutações diferentes. Mas, como permutação circular, elas correspondem à mesma, porque a posição entre eles relativa é a mesma. Então, essa observação que eu falei, rapidamente, a colocamos explicitamente. 2 permutações circulares são iguais quando uma pode ser obtida a partir da outra por uma rotação. Então, vamos ver agora com movimento, que a partir dessa de aqui, eu tenho rotando, tenho todas as permutações circulares que são iguais. Então, clicando aqui em PC, vemos como vão girando e obtendo diferente. Obtivemos essa, depois obtivemos essa e obtivemos essa, que são as permutações circulares iguais. Simplesmente obtida uma a partir da outra por rotação. Pode eu continuar rotando, mas se eu continuar rotando aqui, obtenho a primeira. Não tenho mais que essas 4 que são realmente iguais. Então, dado já o conceito de permutação circular, vamos para o nosso problema que nos permite justamente usar o princípio aditivo e multiplicativo. O nosso problema, então, em que consiste? Dados N elementos distintos, A1, A2 e AN, queremos encontrar um número de permutações circulares. Ótimo, temos uma propriedade baseada justamente nos princípios, e que nos diz o seguinte: o número de permutações circulares de N objetos distintos, que denominamos dessa maneira, PCN, é dado por o número de permutações dividido o número de elementos. Ou seja, a factorial de N sobre N, e se N factorial escrevemos como N vezes N menos 1 factorial, simplificamos o N de cima com baixo e fica factorial de N menos 1. Então, vamos para esse exemplo. Temos quantas rodas de ciranda podem se formar com 5 crianças. O que importa, então, é como elas estão ligadas entre elas. Não importa a posição. Aqui, então, estou partindo das 5.
Então, vamos a dar movimento a essas 5, apertando aqui no botão, e então vamos vendo como foram aparecendo as 5 permutações circulares que são iguais. Uma tira a partir da outra. Então, se lembram que nós colocamos embaixo os números correspondentes às posições. 1, 2, 3, 4 e 5 era a posição original. Nós rotávamos e obtínhamos no lugar de 1 a posição 2. 3, 4, 5 e 1 que volta com 2. Vocês veem, todas elas correspondem exatamente à mesma permutação simples, que corresponde a uma permutação circular. Novamente, que são 5 permutações simples correspondem a uma permutação circular, o total de permutações vai corresponder a P5 sobre 5, que são as permutações circulares. Portanto, temos que a resposta é, fazendo as continhas, 5 sobre fatorial de 5 e fatorial de 4 vai dar 24. Isto é, podem se formar 24 rodas diferentes de ciranda. Vamos complicar um pouquinho a situação. Agora, o que acontece? De quantas maneiras é possível formar uma roda de ciranda com 6 crianças? De C1 até C6. Mas de que modo que C1 e C2 não fiquem juntas? Percebem a diferença? No outro, eu tinha de qualquer maneira. Agora, C1 e C2 não podem ficar juntas. Primeira etapa. Considere, então, a que podem ficar juntas são C3, C4, C5 e C6. Com elas tem algum problema? Nenhum. Então, elas sozinhas formam uma ciranda de 4 pessoas. Eu posso pegar elas de qualquer maneira. Tenho, então, fatorial de 4. Desculpem. Tenho, então, que permutações circulares de quantas pessoas? De 4 pessoas. Ou seja, isso corresponde a 4 menos 1 fatorial, 3 fatorial corresponde a 6. Essa é a primeira etapa. Agora, o que vamos fazer? Pegar uma dessas combinações, uma formação, e acrescentar C1. Escolhemos essa para C4, C3, C4 e C5. E vamos então colocar C1. Onde pode ser colocada C1? Em posições diferentes. Quantas posições diferentes? Vamos ver. Apertemos aqui, MPC, e optemos então as diferentes posições onde pode se sentar C1. Cada uma delas dá origem a uma ciranda diferente, a um círculo, a uma maneira de se relacionar de posição entre uma e outras diferentes. Agora vamos fixar, entramos na terceira etapa, e vamos fixar então depois a C2. Na terceira etapa já tenho uma posição, e onde vai ser a C2? Não pode ser aqui do lado da C1, certo? Então, vemos, as posições serão quantas? Ficaram reduzidas. Novamente, aqui clicando, aparecem as próximas, onde pode aparecer C2, C2 e C2. Diminuíram de 4 possibilidades que eu tinha para C1, agora diminuíram para quanto? Para 3. Estamos em condições agora de fazer a análise final. Na primeira etapa, se lembram que a gente trabalhou com C3, C4, C5 e C6 e para eles não tínhamos problemas de posição, então tínhamos permutações circulares de 4. Depois que fizemos para cada uma das posições dadas pela primeira etapa, colocamos o C1, certo? Que deu lugar a 4 possibilidades. Agora, para cada possibilidade de C1, colocamos então o C2 na roda e temos lugar a 3 possibilidades. Ou seja, vemos aqui, para a primeira etapa, aqui temos as possibilidades então para C3, C4, C5 e C6. Para cada uma das possibilidades, deu lugar a 4 possibilidades para colocar o C1 e finalmente para cada possibilidade agora temos 3 possibilidades para colocar o C2. Ou seja, que para aqui temos então, que coisa? Permutações circulares de 4 elementos que vai dar então quanto? Vai dar igual a 6, que era quanto?
4 fatorial sobre 4. Para a segunda, temos então 4 possibilidades e 3 possibilidades. Portanto, a resposta vai ser o produto desses valores. Ou seja, podem se formar 6 vezes 4 vezes 3 igual a 72 rodas diferentes, de modo que C1 e C2 não fiquem juntas. Vamos fazer então agora um resumo de toda essa aula, do que vimos aqui agora, e é o seguinte: o que tem em comum? Que estamos trabalhando com conjuntos distintos A1, A2 e AN. Os conceitos que a gente viu foram o de permutação simples e de permutação circular. Na permutação simples, o que importa é a ordem, a troca entre elas, ou seja, aqui temos as características correspondentes à permutação simples. 2 exemplos. Os elementos aqui em que diferem é que A1 e A2 estão trocados e isso dá lugar a uma permutação diferente. Na permutação circular, novamente temos os objetos diferentes e qual é a característica? É a posição relativa dos objetos entre si que vai dar lugar a uma permutação circular diferente. E nesse caso, por exemplo, se eu considerar A1, A2, A3 e AN, é o mesmo que A2, A3, A1, porque A1 junta com A2. É a mesma, então, permutação circular. Coisa que, como permutação simples, seria diferente. As propriedades que nós vimos era que o número de permutações simples era igual a fatorial de n elementos, e o número de permutações circulares de n elementos estava dado por n menos 1 fatorial. Ou seja, fatorial de n menos 1, que seria mais correto dizer. Então, a partir daqui, estão vocês preparados para fazer os exercícios correspondentes a esta parte.